O assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, se encontrou com autoridades da Ucrânia durante uma visita ao país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou a passagem do brasileiro em uma postagem nas redes sociais. O correspondente Luca Bassani traz as informações. O enviado especial para assuntos estrangeiros da República Federativa do Brasil, Celso Amorim, divulgou partes de sua conversa com as autoridades ucranianas em Kiev, inclusive o presidente Zelensky. Ele disse que essa conversa foi muito importante para que se estabeleça a confiança e, de maneira geral, foi bastante positiva, mas não divulgou grandes detalhes, porque, segundo ele, isso será divulgado através de uma nota oficial do próprio governo brasileiro nos próximos dias. Inclusive, um dos principais diplomatas da Ucrânia, Andrei Melnik, publicou uma foto agradecendo a presença do antigo chanceler brasileiro na Ucrânia, disse que a proposta brasileira será analisada e também valoriza bastante toda a posição do Brasil em tentar buscar uma solução para esse conflito, considerando o potencial econômico e também geopolítico que o país tem na região da América Latina, até mesmo dentro do grupo dos BRICS. Lembrando a todos que Celso Amorim escolheu ir para a Ucrânia após ter visitado a Rússia durante este ano em uma tentativa de mostrar a neutralidade do Brasil e também essa iniciativa para fazer com que pontes sejam criadas e a resposta para esse conflito que dura mais de 14 meses seja a via pacífica diplomática. Se isso será acatado por algumas das partes, a gente continuará acompanhando, mas a iniciativa do governo brasileiro era mostrar exatamente um teor de neutralidade, já que uma visita perante os russos significaria também visitar os ucranianos necessariamente para mostrar equilíbrio. A gente continua acompanhando e atualizando a nossa audiência. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Os Estados Unidos acusaram a África do Sul de declarar neutralidade na guerra e fornecer armas secretamente para a Rússia. Já está com a gente o jornalista Luiz Kawaguchi, da Gazeta do Povo. Podemos dizer que depois da China, é mais um país do BRICS, agora a África do Sul, se aliando a Moscou. E quais as consequências disso, Kawaguchi? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Isso acaba colocando um pouco mais de gasolina até na posição que o Brasil tem adotado em relação à Ucrânia. Mas primeiro vamos contar o que aconteceu na África do Sul. Tem um diplomata, ele se chama Reuben Brigid, ele é um diplomata americano e ele é o representante aí de Washington na África do Sul. E ele acusou os sul-africanos, o presidente Cyril Ramaphosa, de mandar armas secretamente para os russos. Esse carregamento de armas ele teria acontecido entre os dias 6 e 8 de dezembro, ali num porto bem pertinho de Cape Town, na África do Sul, em um porto chamado Simonstown. Um navio de bandeira russa chamado Lady R, ele encostou nesse navio e teria sido carregado aí com uma grande quantidade de armas e munições. Esse navio, então, se dirigiu para a Rússia e essas armas teriam sido enviadas aí para forças russas utilizarem para combater a Ucrânia. A gente já viu a Rússia pedindo armas para outros países, como, por exemplo, a China, e os Estados Unidos começaram a monitorar de perto para impedir que isso acontecesse, porque a China tem um grande poder econômico, tem um grande estoque de armas. Mas a gente sabe que a Coreia do Norte, por exemplo, já enviou munições de artilharia para a Rússia. A gente sabe que o Irã tem enviado continuamente drones, para os drones kamikaze, Shahed, eles estão sendo enviados aí para a Rússia. E o que aconteceu foi exatamente isso com a África do Sul. O problema é que a África do Sul vinha declarando que era neutra nesse conflito, vinha dizendo que não tinha escolhido um lado. Só que ela até adotou algumas posições bastante dúbias
até parecidas com a que o Brasil vem adotando, ou seja, nas primeiras resoluções aí do Conselho de Segurança da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, quando foram feitas votações aí para terem resoluções, a África do Sul primeiro votou pela neutralidade, se absteve e evitou até agora de fazer declarações mais diretas, botando a culpa da invasão da Rússia contra a Ucrânia na Rússia. A gente viu uma posição muito parecida no Brasil, em que o presidente Lula ele tentou relativizar, chegou a falar que a Ucrânia é tão culpada quanto a Rússia pela guerra, quando a gente sabe que em fevereiro de 2022 quem invadiu a Ucrânia com 200 mil tropas foi a Rússia. Os ucranianos não tentaram invadir a Rússia, eles foram invadidos. Então esse presidente sul-africano, ele estava indo na mesma linha, esse Cyril Ramaphosa, só que ele foi além do que o Brasil fez. Ele fez exercícios militares junto com a Rússia, que é um sinal diplomático muito forte aí de alinhamento. E agora descobre-se que eles enviaram armas. Claro que o governo da África do Sul está negando, mas a gente sabe que existe sim uma conversação, até porque a próxima reunião do BRICS ela vai acontecer lá na África do Sul, e os sul-africanos eles estão na presidência rotativa do BRICS. A gente viu uma tentativa já muito forte, o presidente anterior do BRICS foi a China, e a China o BRICS sempre foi um bloco de caráter mais econômico, ou seja, primeiro a ideia foi cunhada lá no começo, em 2001, por um economista da Goldman Sachs, agrupando no mesmo grupo aí Brasil, Rússia, China, Índia. Depois a África do Sul entrou lá pelos anos de 2010 e esses países falaram, não, esse economista tem razão, nós temos economias parecidas, vamos fazer um bloco econômico. Naquela época as economias eram mais parecidas, agora a China é uma economia muito mais forte, uma disparidade muito maior. Mas foi criado esse bloco econômico. E a China, muito mais forte, no ano passado, começou a tentar dar um toque político, ou seja, em vez de ser um bloco só econômico, vamos falar só de negócios, não, vamos falar de política e vamos ser anti-americanos. E o Cyril Ramaphosa, da África do Sul, entrou nessa história também, assim como a gente está vendo o presidente Lula também entrar nessa história, comprar essa briga contra os Estados Unidos dentro do BRICS. O problema é que o africano ele foi muito mais, ele foi além, né? A gente espera que não ver aí carregamentos secretos de armas do Brasil para a Rússia, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Mas fica mais difícil agora, fica uma saia justa maior, porque um país que tinha características muito parecidas com as do Brasil, que é a África do Sul, está dentro do BRICS e está abertamente aí agora ajudando a Rússia. A pressão sobre o Brasil, talvez aí pela Rússia e pela China, deve aumentar, mas também a pressão das potências ocidentais sobre o Brasil também vai aumentar e vai ficar difícil para o Lula fazer essa política externa dele de querer ficar bem com todo mundo. E o Reino Unido afirmou que vai fornecer mísseis de longa distância Storm Shadow para a Ucrânia, né, Kawaguchi? É mais um tabu que foi quebrado na guerra? É uma escalada de envio de armamentos para a Ucrânia? Você já tinha falado da África do Sul, agora o Reino Unido também? Eu creio que sim, viu, Brown? Porque o que a gente tem visto, por que a gente fala em tabu? Porque logo que começou a guerra na Ucrânia, as potências ocidentais, os aliados da Ucrânia, principalmente os países do G7, as 7 maiores economias aí do Ocidente, eles se reuniram e falaram como é que a gente vai ajudar a Ucrânia. Eles falaram, não, a gente só pode dar armas para eles se defenderem, a gente não pode dar armas para eles atacarem. Esse aí é o Storm Shadow, né? E a ideia é que se dessem armas muito poderosas, o conflito poderia se alastrar por outros países, a própria OTAN, a Aliança Militar Ocidental, podia ser tragada para o conflito. E seria praticamente impensável, há um ano atrás, esse tipo de míssil aí ser enviado para a Ucrânia. Por quê? Porque ele tem capacidade de atingir dentro do território russo até 250 quilômetros.
Ele é um míssil que ele é disparado de aviões, esse míssil britânico, e ele tem essa característica de percorrer cerca de 250 quilômetros. Até então, a Ucrânia, o míssil mais poderoso que a Ucrânia tinha, era o HIMARS, o lançador de mísseis de alta mobilidade, que era um caminhão que solta um míssil, e ele chega até 80 quilômetros de distância. Quando esse HIMARS foi enviado aí no meio do ano passado para a Ucrânia, ele já desestabilizou um pouco a guerra. Por quê? Porque a Ucrânia começou... O grande problema da Ucrânia é que as armas delas tinham muito pouco alcance. Então a Rússia atirava de longe e não ficava aí sob a ameaça das armas ucranianas. A gente vê aí o HIMARS, esse é o lançador de mísseis de alta mobilidade. Quando ele chegou na frente de batalha, a Ucrânia começou a destruir uma série de postos de comando e controle, trens carregados de munições e depósitos de munições e unidades estratégicas da Rússia. Provavelmente, por causa do HIMARS, a Ucrânia conseguiu fazer a sua grande contraofensiva, aí que começou em setembro do ano passado e perdurou até novembro. E eles conseguiram retomar uma grande quantidade de territórios. Provavelmente com esse Storm Shadow agora, a nova contraofensiva ucraniana, ela ganhe muito mais força. Esse míssil ele é lançado de um avião em alta altitude, depois ele tem uma espécie de... não é controle remoto, ele tem um próprio instrumento de navegação, então ele desce abaixo, depois que ele é lançado do avião de caça, ele desce a baixa altitude para escapar dos radares inimigos e voa em alta velocidade até atingir o seu alvo. É uma arma muito poderosa. E o presidente Zelensky havia afirmado que essa contraofensiva, ele havia dado a entender que essa grande contraofensiva ucraniana podia acontecer entre maio e junho. Mas hoje ele surpreendeu o mundo ao dizer que os ucranianos vão esperar um pouquinho, que eles já têm bastantes tropas concentradas para fazer a contraofensiva, mas não tem tropas suficientes. Se ela fosse lançada agora, poderia gerar muitas baixas. Perfeito, é a análise e as informações do Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, que está sempre com a gente aqui nos atualizando sobre a guerra na Ucrânia. Valeu, Kawaguchi, boa noite. Obrigado, Brão, boa noite.